Anônima de Tu aqui, graça e paz a todos, que essa paz e essa graça sejam e esteja permanente aí em todos nós sabemos que ela é, né? Que ela é para sempre, graça e paz. Sei que tô meio sumida, né? Na ausência aí de vídeos, mas eu tenho a certeza no meu coração que a gente tem que estar sempre tentando encontrar um tempo, né? Para falar aí das coisas que tem que ser faladas, das coisas que realmente têm importância, né? A gente vai falar aí sobre o assunto que eu deixei aí no Facebook por algum tempo. Eu não consegui fazer esse vídeo antes, me perdoem, me desculpem, mas consegui achar esse tempo. Como eu falei para vocês, a gente tem que achar esse tempo para estar falando sobre isso. Natureza carnal versus diabo versus demônio, né? Como vocês aí queiram chamar, né? Aquilo que a religião impôs aí sobre a nossa vida, aquilo que a religião nos ensinou de uma maneira totalmente deturpada, de uma maneira totalmente errada, né? Mas vamos lá ao assunto. Vocês com certeza pararam para observar a situação que o mundo está, a situação caótica que nós estamos vivendo nos dias de hoje, neste tempo nosso, neste tempo presente, o caos estabelecido, e não é nem necessário a gente estar refletindo muito, basta a gente olhar para o lado, que a gente vai ver aí só tragédia, doenças, necessidades básicas, alimentação, o preço do combustível aí surreal, altíssimo, né? Coisas básicas mesmo, o arroz, o feijão, a gente sabe aí que tá faltando hoje na mesa do brasileiro. A gente sabe que tem gente passando fome, sim. Tem muita gente passando fome. E em questão de mundo, né? Não é só aqui no nosso mundo, mas em questão do mundo todo, né? A gente olha ao nosso redor, a natureza também sendo devastada, destruída. Muitos aí se perguntam, onde é que está Deus que não vê isso, né? Já foi um dia tudo tão perfeito e olha hoje como tudo estás. Primeiro lugar, Deus não tem nada a ver com isso. Isso tudo são consequências da natureza carnal. É tudo aquilo que o homem plantou, ele está semeando hoje. É colheita de semeadura na vida do ser humano. O mundo está um caos. Sim, todos os dias nós ouvimos notícias ruins. É gente passando fome, é criança sem ter o que vestir, sem ter o que calçar, precisando aí de coisas básicas. Essa é a realidade em que eu hoje aqui na minha cidade vivo com o meu marido, e eu tenho certeza que aí onde vocês vivem também não é diferente. E nós temos aí as nossas muitas batalhas diárias, temos, né? Mas em todas elas nós já somos muito mais do que vencedores, e eu tenho certeza que assim como eu, você pode hoje estender a mão aí para o teu irmão, você pode hoje estender a mão para um necessitado e ajudar ele com o mínimo que seja. Tenho certeza que você pode fazer isso hoje, né? Todos os dias nas nossas vidas surgem aí grandes novos desafios, e glória a Deus, nós não somos destruídos, né? E nem derrotados. Bom, vamos lá, vou começar lendo para vocês aí Efésios 6, 10, e eu gostaria muito que vocês prestassem atenção em tudo que eu vou lhe dizer, né? Nesse tempo da história aqui em Efésios 6, o apóstolo Paulo estava falando à igreja de Éfeso, lá na primeira era cristã, lá no tempo dele. E esses registros aí servem muito de exemplo para nós hoje, nos dias de hoje. Vamos lá. Por último, quero recordar-lhes que a força de vocês deve vir, olha aí, do imenso poder do Senhor de dentro de vocês. Gente, deve vir de onde? Vamos lá, quem se arrisca? É do jejum? É da campanha? É do monte? É das suas orações? Hein? De onde vem esse poder? Esse poder de Deus vem de onde? Do dízimo que eu irei deixar no altar? É de lá? É a minha fidelidade? De onde que vem, gente?
do poder do Senhor de dentro de vocês. É isso que está escrito. Ah, então existe um poder dentro de mim? Sim, lógico que existe um poder dentro de você. E lá no verso 11 ele diz assim: vistam-se de toda a armadura de Deus, a fim de que possam permanecer a salvos das táticas e das artimanhas de Satanás. Chegamos no assunto do nosso vídeo. Bem, vamos lá. Vamos ver se vocês conseguem compreender da forma como eu vou explicar. Eu vou ser cancelada? Com certeza vou, né? Por alguns aí que caem de paraquedas aqui nas nossas redes sociais. Já tô ciente disso, mas eu não tô preocupada nem um pouco, nem um pingo de preocupação, porque não busco eu a aprovação dos homens, e sim a aprovação do meu Deus. E não tenho compromisso com pessoas. Eu tenho compromissos com Deus e com o seu evangelho. E lembrando, né, você não é obrigado a me ouvir e nem concordar com tudo que eu falo ou que eu penso. Mas de uma coisa eu tenho certeza, que mesmo que você não concorde, porque a princípio eu sei que é difícil mesmo se desfazer de tudo que a maldita religião impôs em nossas mentes. É normal, aconteceu comigo também. Mas quando você começa a ouvir e quando você começa a se dar essa chance, né, de ouvir, a palavra diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? O evangelho. E que evangelho é esse? O evangelho do Cristo ressuscitado, o qual nós hoje vivemos. E conforme você vai ouvindo, vai saindo aquele fardo, aquele peso que foi imposto pela religião ao longo de todos esses anos em que nós estivemos lá, presos e submissos. A religião evangélica principalmente nos ensinou que Satanás, diabo, ou seja aí o nome que queiram dar, nos ensinaram que ele fica ao nosso derredor o tempo todo, querendo nos tragar, nos devorar. E agora pensa comigo, vamos lá, vamos raciocinar. Eu e vocês, nós, pais, eu creio que aí a maioria deve ter filho, nós que somos falhos, nós que somos limitados, nós que somos errantes, vocês ousariam colocar o filho de vocês em uma escola de pedófilos, sabendo que o dia inteiro os filhos de vocês iriam ser perseguidos? Olha só que paralelo aí, né? E por que com Deus seria diferente? Com Deus é a mesma coisa. Vocês acham mesmo que ele, sendo Deus, por amor, como os relatos bíblicos dizem, pura bondade, longânimo, que mais? Esses são só uns atributos aí que eu estou conseguindo relatar para vocês, mas ele tem muito mais. Vocês acham mesmo que ele nos criaria e nos lançaria neste mundo, colocando atrás de nós um diabo que ficaria correndo desde o nosso nascimento até o último dia nessa terra, a fim de nos devorar, a fim de nos tragar? Gente, vamos acordar. Por favor, se atente ao que eu vos falo aqui. A palavra Satanás, diabo, não é e nunca foi um ser físico. Um inimigo de Deus, como nos ensinaram. Aquele que mede forças com Deus. Não faz sentido nenhum. Deus não tem inimigo, gente. Ele é Deus. Nós sim que temos inimigos. E principalmente a nossa própria natureza carnal. Ela é o nosso maior inimigo. A palavra diabo significa do latim diabolos. Por sua vez, do grego, né, na transliteração, diabolos, caluniador ou acusador. Diabo não é um ser, um nome próprio, e sim um adjetivo para tudo aquilo que se opõe ao homem e a Deus. Eu vou deixar aqui mais evidente essa minha afirmação. Em primeiro lugar, para o diabo ser um ser, raciocina aí. Ele teria que estar em todo lugar ao mesmo tempo, né? Porque é isso que nos ensinaram, que ele teria que ser onipresente. Só que tem algo de errado.
Só quem é onipresente é Deus. Esse é um dos atributos que só existe em Deus. Então aí você já começa a raciocinar um pouco, né? Lá em Provérbios 15:3 diz assim: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons, atributo de Deus. Em Hebreus 4:13 também ele diz: e não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Olha que coisa mais linda. Então aí você fica garantido de que não existe nenhuma batalha entre Deus e o diabo. Não existe. A batalha é entre a carne e o espírito. Paulo já dizia isso: porquanto a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro de modo que não consegues fazer o que quereis. Gálatas 5:17. Como no início desse vídeo, olhe para o caos que o mundo está. Como eu disse para vocês, não há necessidade de nem ir muito longe. A quantidade de pessoas sendo destruídas pelas drogas, alcoolismo, prostituição, corrupção, tudo isso que eu vos falo aqui são obras da carne do homem. E voltando lá onde nós começamos, em Efésios 6:11, ele diz: vistam-se de toda a armadura de Deus, a fim de que possam permanecer a salvos das táticas e das artimanhas de Satanás. Satanás, vamos começar a olhar como um adjetivo e não um ser, para você conseguir interpretar melhor. É uma ideia contrária. É tudo aquilo que se opõe a Deus. Eu vou dar aqui um exemplo bobo para vocês verem como as palavras são num sentido figurado, e eu tenho certeza que isso vai facilitar o seu entendimento. Quando eu conheci meu marido pela primeira vez, quando eu ouvi pela primeira vez, na minha mente veio assim: meu Deus, que Deus grego é esse? E eu pergunto, ele era um Deus grego? Lógico que não. Foi um adjetivo divertido que eu usei ali naquele momento, junto com as minhas amigas que estavam ali presentes comigo. E foi um adjetivo que eu usei. Ele não era um Deus grego. E no texto também, a gente for a fundo, ele diz assim: vistam-se de toda a armadura de Deus. Aí você para refletir. Deus tem armadura? Não faz sentido, gente. E mesmo que ele tivesse, imagine só essas armaduras de Deus sendo aí vendidas por valores absurdos, enganando os fiéis, como isso já acontece. O povo consegue vender óleo lisa, dizendo que é ungido de Israel. Gente, alguém tem essa armadura de Deus? Alguém tem aí o capacete dele? A lança? Que mais? O escudo? Eu não sei vocês, mas eu não tenho. E se a gente continua aí no verso 12, ele diz assim: porque a nossa luta não é contra sangue ou carne, mas contra principados, que quer dizer príncipes. Lembrando que isso era Paulo falando à igreja de Éfeso lá no tempo dele, onde existia sim os principados, que eram os príncipes, e também existiam as potestades, que eram poderes contra dominadores deste mundo. Ou seja, eram os grandes líderes daquele mundo físico do qual ele, Paulo, estava presente. Seres espirituais era que essa luta deles lá naquela época era uma luta que não era entre os irmãos. Assim como nós nos dias de hoje, nós não estamos guerreando contra pessoas, contra pastores, contra os nossos irmãos do sistema. Nós guerreamos sim contra os ensinamentos deles. Aquilo que eles usam de divino, daquilo que eles usam de celestial, eles usam isso hoje como ensino doutrinário, que destroem famílias em benefício próprio, tirando dos que não têm absolutamente muitas vezes nada para encher os seus cofres.
É contra esse engano que nós estamos falando. E é um engano que tem que ter fim. E para ter fim tem que haver nós, tem que haver pessoas que falem, eu assim como você. Nós temos que estar constantemente falando e vamos permanecer falando até o último dia de nossas vidas nessa terra. Nós vamos continuar batendo de frente contra esse ensino enganoso, contra esse comércio em nome de Deus, contra esse enriquecimento ilícito, né? Contra essa teologia da prosperidade, onde só os líderes que prosperam. Povo de Deus, acordem, despertem tu que dormes. Principados e potestades eram poderes políticos daquele tempo, eram autoridades territorial de um local, né? Daquele local presente ali naquele momento. E sabe quem eram esses caras na época de Paulo? O poder religioso que já operava era o Império Romano. Eram eles que exerciam poder sobre aquele povo. E quando Paulo disse que ele está sendo contra os dominadores tenebroso deste mundo, contra as forças espirituais do qual, nas regiões celestiais. E quem são essas forças espirituais do mal? São esses lobos devoradores que usam tudo aquilo que é santo, tudo que é das regiões celestes, para tirar do povo, para ter domínio e poder sobre os fiéis com uma única finalidade, de serem idolatrados e adorados, como a gente vê hoje nos nossos dias. Então, para finalizar aqui, para guardar na mente, vamos aqui fazer um recapitulado. Diabo, ser físico, inimigo de Deus, inimigo do homem, não existe. O que existe é carne ativada, é a natureza carnal, maligna e corrupta do ser humano, sem freio, sem domínio próprio. Nós que temos hoje os nossos olhos iluminados, a nossa mente renovada, nós temos a consciência da presença do Espírito em nós. Temos hoje esse domínio sobre a nossa carne, de saber aquilo que é certo, de conseguir discernir aquilo que é certo daquilo que é errado. Gente, para que diabo se existe um pedófilo que depois que conclui um ato ainda tem a coragem de falar que estava sendo possuído por um ser maligno? Por favor, gente, vamos acordar. Não precisa de diabo na frente de um pedófilo. A pedofilia é algo da maior malignidade que o ser humano pode, em algum momento, passar pela mente. Não precisa de diabo quando se existe um pedófilo. Não precisa. Vamos lá. Romanos 8, 13 e 14 diz... Olhe para vocês analisarem quais são as obras da carne, que muitas vezes as pessoas falam que são espíritos malignos. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas, se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. E quais são essas obras da carne que a gente tanto fala? Vou ler para vocês. Outra coisa, gente, diabo ao derredor, como diz na palavra, não é um ser espiritual de rabo e de chifres, que a gente está falando aqui. E sim, mais uma vez eu falo para vocês, é carne ativada. Gálatas 5,19 diz, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Reino de Deus, lembrando aqui, gente, não é aquilo que você vai herdar depois da morte, não. Reino de Deus é aqui mesmo, já foi estabelecido na cruz do Calvário.
E nós estamos hoje vivendo nesse reino porque nós temos o Espírito em nós, que ele se sobressai sobre a nossa carne, principalmente nós que temos aí o nosso pensamento, a nossa mente voltada para as coisas que são do alto. Então nós temos esse domínio sobre a nossa carne, de todas as vezes que a gente querer fazer o mal, o Espírito ministra no nosso coração, na nossa mente, e a gente tem a consciência daquilo que é certo, daquilo que é errado. Então eu espero que vocês de alguma forma tenham compreendido que a maior malignidade do mundo está dentro do ser humano e que a nossa carne é o diabo, que a escritura sempre falou ali sobre diabo, sobre maligno, é a natureza carnal do homem. E essa natureza muitas vezes desenfreada, que consegue cometer tantas atrocidades contra o outro, e que nós tenhamos sempre esse discernimento de saber, principalmente, controlar a nossa carne, dominá-la, né? Os pensamentos vêm com certeza, mas nós temos esse favor, né? De a gente conseguir, através do Espírito, tá vencendo os nossos muitos desejos, as nossas nossos pensamentos horríveis muitas vezes, né? Com certeza é o Espírito que tá ali ministrando sobre a nossa mente. Graça e paz a todos, que vocês tenham essa mente de Cristo ativada e que vocês o tempo todo consiga discernir aquilo que é certo daquilo que é errado e principalmente não cometer nada que venha destruir a vida do nosso próximo, nem que seja com atitudes, com palavras também, que a gente sabe que a palavra tem poder para destruir. Amém? Graça e paz. Até o próximo vídeo.